Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos começar com textos curtos. Aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 24. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 24. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 24. Diz assim: Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora eu quero que você vá, por gentileza, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Diz assim: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E agora deixa a sua Bíblia aberta no livro de Atos. Nós vamos aí para o capítulo 1, versículo 1. Atos 1, 1. E nós vamos navegar um pouco por esse interessante livro. Atos 1, verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Antes de ministrar essa palavra, você que tem alguma demanda, enfermidade, ou desemprego, ou algum problema difícil, se você quiser ficar em pé, pode ficar. Eu vou orar pela mensagem e vou orar por você também nesse momento. Tá bom? Vamos clamar nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós entramos diante do Senhor nessa hora, em oração por essa mensagem de hoje e por essas vidas que estão se pondo em pé nesse momento. Pai querido, o Senhor é o mesmo que opera com o exército do céu e os moradores da terra e opera através da sua igreja. O Senhor é o mesmo, Pai, ontem, hoje e será eternamente. Tu não mudaste, tu não vai mudar. O Senhor é o Deus em quem não há sombra de variação, Pai. É o Pai das luzes, Senhor. É aquele que faz todas as coisas. É o que opera tudo em todos. Pai, nessa hora nós colocamos diante do Senhor a minha vida, a vida também desses irmãos. Que o Senhor entre com provisão, entre com cura, entre com portas para se abrirem na vida deles. Senhor, manifeste nessa hora o teu poder. Pai, que essa palavra de hoje venha falar com cada um aqui nesse lugar. Usa a minha vida com poder, com unção, com revelação, Senhor. E que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, repouse abundantemente sobre a vida de todos esses irmãos, de todos aqueles que estarão ouvindo essa palavra também através da live. Senhor, opera com o teu poder. Nós te pedimos, Deus Santo, Deus fiel, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos queridos. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito mais ou menos em 61 depois de Cristo, pelo Lucas, o evangelista. O mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas é o que escreveu o livro de Atos. E o livro de Atos vem descrever a igreja desde o seu nascedouro, desde os seus momentos iniciais. E o livro de Atos é um livro considerado histórico no nosso meio. É um livro que nós aprendemos os primórdios da igreja.
São narrativas de algumas décadas da igreja ali, as viagens missionárias de Paulo e dos apóstolos. E nós vamos ver ali no livro de Atos uma confirmação daquilo que Jesus falou, que os sinais seguiriam aqueles que crerem. O livro de Atos confirma João 14:12, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as farão maiores do que essas. Nós vamos ver narrativas no livro de Atos que nos espantam pela grandeza da obra. Nós vamos também nos espantar lendo o livro de Atos e ver como aqueles crentes sofreram duras perseguições pelo fato de servirem a Jesus de uma maneira mais fervorosa. Então o livro de Atos, ele nos dá um apanhado, um panorama de um breve trecho da história da igreja. E Atos dos Apóstolos continua a ser escrito através da igreja que continua a fazer a obra de Deus. Nós não escrevemos mais Bíblia. O cânon foi fechado. A Bíblia já está fechada, com os seus 66 livros. Mas a igreja continua escrevendo, através da sua existência, em todas as épocas, em todos os lugares na terra, a história de Jesus habitando nela. Então hoje, nesse domingo, no domingo seguinte, no próximo domingo, nós vamos dar aqui uma visão panorâmica de Atos dos Apóstolos. Então fica com a sua Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos. Em algum momento eu vou sair de Atos dos Apóstolos, mas eu vou ficar preso nesses 2 domingos a Atos dos Apóstolos. E nós vamos começar como aquela igreja começou. Como foi o início daquela igreja? Será que aquilo se cumpre para nós? Aquilo é uma coisa para a igreja em toda a sua história? Ou como diz um certo grupo do meio cristão, aquilo morreu com os apóstolos. Aquilo cessou, parou com os apóstolos, ou aquilo continua ou continuará até a gloriosa vinda do Senhor. E nós vamos começar lá em Atos 2:4. Como aquela igreja começou. Como foi o início glorioso daquela igreja. Atos 2, versículo 4. Somente aí o início do versículo. Atos 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. 120 irmãos mais ou menos, que receberam ali uma ordem de ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E por causa disso, por causa desse fato, eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A terra toda seria incendiada pelo dia de Pentecostes. Se Jesus disse que os sinais seguiriam aos que crerem, esse poder precisaria ter o seu start, o seu momento inicial, com uma obra gloriosa da parte de Deus. Deus sabia que a igreja não podia caminhar na força do homem, na força do entendimento humano, na força do dinheiro, nem na força física dos homens. A obra precisaria seguir alguma coisa que desse um start, uma força, um dinamis, que perseveraria por toda a história da igreja. O poder de Deus iniciou ali em Atos dos Apóstolos. Mas o enchimento do Espírito Santo é para toda a igreja, em todas as épocas da história.
O fogo abrasador do Espírito, o enchimento, o dinamis da glória de Deus é para toda a igreja, em todas as épocas da história. Não é só para a igreja do livro de Atos. Aquela igreja, por causa daquele... Quando a gente acende ali a chama no fogão, você dá um start e o fogo fica aceso, enquanto você deixar o botão ligado. Enquanto Deus continuar dentro da igreja, e Ele estará até o final. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação, até o último dia, a da vinda gloriosa de Jesus Cristo, quando haverá o ressuscitamento dos salvos que morreram e o arrebatamento daqueles que estiverem vivos. Até aquele dia, a chama continuará a arder no altar da igreja, que é o corpo de Cristo na terra. E aqueles crentes, por causa daquele fogo, daquele ardor, eles conseguiram cumprir algumas coisas. Atos 1:14. Atos 1:14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O verso 24 também, do 1:24. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. E Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Sabe uma coisa que você vê aqui? Perseverança em tudo que a igreja fazia. Quando a gente é abrasado um dia e cheios um dia pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, uma das coisas que vem fazer parte da nossa vida é perseverança. Perseverança. As coisas não nos desanimam fácil. Um crente que se enche do Espírito Santo de Deus, ele não desanima com facilidade. A perseverança é uma palavra que faz parte agora do seu vocabulário. Ele persevera em oração. As coisas para desanimá-lo são muitas, mas ele não recua. Ele não volta para trás. Não faz parte do vocabulário de um crente que foi um dia abrasado pela presença de Deus voltar atrás, desistir desse caminho. Esse é o caminho que Deus escolheu para nós andemos nele. Esse é o caminho que Deus escolheu para andarmos nele. É o caminho glorioso da presença de Jesus. É um caminho, irmãos, que nós vamos ter espinhos, sim. Mas nós temos a plena certeza que nos espera algo muito melhor, algo muito mais glorioso, firmado em maiores e melhores promessas. Esse crente, ele aprende a perseverar na doutrina dos apóstolos. Um crente que tem a presença gloriosa do Espírito de Deus. Essa igreja persevera na palavra verdadeira. Ele pega logo a heresia com facilidade. Ele vê logo quando estão ensinando besteiras, bobagens e heresias. Ele está sensível na palavra. Ele persevera no partir do pão, nas orações, na comunhão. Ele é unânime. Ele tem alegria. Ele tem prazer.
Eu lembro quando a gente foi para os Estados Unidos, está aqui a Bizu. Olha lá a Bizu lá. Quando ela estava lá, a gente viveu um tempo que ela estava lá também. Eu e a Márcia, quando a gente chegou lá, você está num outro país. Você não está mais, você não tem mais a igreja que você ia. Você precisa congregar. Você não pode ficar longe do braseiro. Você não pode ficar longe da fornalha. Você tem que ser um carvão que fique num braseiro para a brasa acender. Senão você apaga. E a gente correu para procurar uma igreja. Demos umas capotadas no início. Não achava igreja. Aí até que achamos lá uma igreja. Onde a Bizu estava. Do pastor Zaqueu. Eu chamo ela de Bizu, mas ela é a Cida. Eu chamo ela de Bizu. Né, Bizu? É a Cida. E lá quando a gente encontrou um lugar. Aí então o que acontece? A brasa volta a acender. Um crente que procura a comunhão com Deus, procura ficar junto de Deus, procura fazer as coisas de Deus, como essa igreja aqui, esse crente não quer ficar longe do braseiro. Jesus é o incendiador do braseiro, mas o braseiro é a igreja, irmão querido. O lugar onde o fogo não se apaga é a igreja junta. Uma pessoa sozinha não é o corpo de Cristo. Paulo ensina isso na sua epístola, na sua primeira epístola. Um crente sozinho não é o corpo. Ele é membro do corpo. O corpo é toda a igreja junta. Ela forma o corpo. Se alguém chamar o Nilo, e o Nilo pegar, arrancar o dedo e enviar o dedo, eu quero o Nilo aqui, só mandar o dedo. A gente representa o corpo de Cristo na terra, como membro andando para lá e para cá. Mas a nossa vida só se completa quando estamos introduzidos no corpo como membro, trabalhando acesos na fornalha que é a igreja. Juntos, unânimes, num só propósito, numa só palavra, numa só fé, um só Senhor, um só batismo. E existem crentes hoje que estão pregando os desigrejados. Desigrejados. Se está desigrejado, não está na igreja. Nós só somos igreja quando estamos inseridos como membro no corpo. E desde os seus primórdios, foi da vontade de Deus que a igreja, o seu povo, andasse todo mundo junto, um lixando o outro, e Deus como cabeça e Senhor desse povo. Por isso igreja não se cumpre em pessoas que ficam em rede de internet, atrás de mensagem internet. A igreja é aqui, esse lugar onde nós nos reunimos juntos para louvar o Senhor, para ouvir uma palavra. Aqui estamos cumprindo o nosso papel como membros do corpo de Cristo, como igreja, onde tem pastor, tem membro, tem líder e tem palavra de Deus para você ouvir. A igreja moderninha que não tem pastor, igreja moderninha que não tem que dar dízimo, igreja moderninha onde você faz o que você quiser, isso não é igreja de Deus. Igreja de Deus, o lugar, é a casa do Deus vivo. Essa igreja de Atos dos Apóstolos tinha critérios na escolha da sua liderança, desde o início. Atos 1, verso 21 e verso 22. A gente vai ler alguns textos de Atos. Atos 1, 21 e o 22. É necessário, pois que dos varões que conviveram conosco todo o tempo, em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição.
E Atos 6:3. Olha o que está escrito aí. Atos 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E Atos 13, verso 2 e verso 3. Atos 13, verso 2 e verso 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Critério. Irmãos, não tinha esse negócio de que o fulano fala bonitinho, tem uma boa aparência, é rico, é de uma boa família, é aparentemente bem vestido. Você é pastor, você vai ser diácono, você vai ser líder aqui, tem dons musicais, sabe tocar, chega na igreja e fala: eu sei tocar, eu sei cuidar disso, então você é líder disso. Não, não era assim. Eles jejuavam, oravam, buscavam em Deus a direção. Tinha que ter um histórico para poder constituir, até para ser diácono. Até para ser diácono, pastor, apóstolo, ser um líder de departamento, tinha que ter critério. Não se põe qualquer pessoa para fazer a obra. Os critérios humanos são até importantes, mas não são essencial para escolher para fazer a obra de Deus. Tem que ter um histórico, uma vida que você olha, o comportamento em família. O pastor da igreja é uma das pessoas assim que tem mais responsabilidade em escolher um líder assim. Veio de outra igreja, eu era pastor em outra igreja e vem congregar aqui, vai ter que passar por critérios. Vai ter que ser assim. Não sabemos quem essa pessoa é. Não sabemos o que ele fazia, o histórico dele, a vida que tinha. E aqui diz que o Espírito Santo disse: apartai-me a fulano e a fulano para a obra que eu separei eles. Eles ouviam o Espírito Santo falando. Essa tem que ser a nossa pegada com Deus. Se queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, precisamos fazer o que o Espírito Santo de Deus quer que a gente faça na igreja. A igreja não tem um cabeça que é Jesus Cristo? O Espírito Santo não que rege, que dirige a igreja dele? Então as direções têm que vir do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que convencer a gente. Separa fulano, cicrano para pastor, para diácono, para isso, para aquilo. Essa igreja procurou seguir à risca esses critérios. Essa igreja estava vivendo um cumprimento de uma profecia. Atos 2,16. Atos 2, versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Há quanto tempo Joel tinha profetizado o enchimento do Espírito Santo como um elemento de start para a igreja? 800 anos. 800 anos. Uma profecia ali, ó. 800 anos. No forno. Passaram reis e reinos. Passaram povos e mais povos. E a profecia não se cumpria. Até que um dia,
todos assentados, como vocês estão aí, todos assentados, veio o Espírito Santo. Veja que Deus falou para eles: ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Mas Jesus nunca citou que isso seria cumprimento de uma profecia. Talvez, eu não sei, não posso afirmar isso. Mas quando a coisa acontece, Pedro tem a revelação de que aquilo que estava acontecendo ali, e as línguas repartidas como de fogo, aquele poder derramado sobre eles, era o cumprimento de uma profecia. Irmãos, a profecia de Joel, ela é cíclica, é uma onda. Pode ler ela todinha. Ela se cumpre até que você veja o sol escurecer, a lua escurecer, as estrelas caírem do céu. Ele está falando de que período? Lá do período da vinda do Senhor. Então a igreja de Jesus na terra, ela é alvo de uma promessa. A igreja de Jesus na terra, ela tem uma promessa de ser cheia do Espírito Santo. E quando isso acontecer na vida da igreja, nós não seremos mais iguais. Esse jeito comportadinho nosso vai sumir, irmão. Esse jeito muito batistão, às vezes, vai parar na gente. A gente não vai se conter na cadeira. A gente não vai se conter somente um cântico ou um teclado tocando. A gente não vai precisar ser empurrado para fazer a obra de Deus. A gente naturalmente vai fazer, mas vai fazer com entusiasmo, vai fazer com alegria. Aquela pessoa que está dentro da sua casa apagadinha é crente, batizado, que já nasceu de novo, mas perdeu o ânimo de servir o Senhor. Quando o batismo, quando esse enchimento do Espírito Santo vier encher a igreja, ele vai despertar lá na casa dele, ele vai se levantar para fazer a obra de Deus. Nós vamos nos levantar no poder e na unção do Espírito Santo de Deus. Ninguém vai vir aqui na igreja para poder ficar olhando, ouvindo barulho de mosca, olhando, pedindo, vai, irmão, dá glória a Deus, vai, fala aleluia. Não, será naturalmente. Glorificaremos naturalmente. Será uma alegria glorificar e dar aleluia e louvor e honra e glória ao Todo-Poderoso, irmão querido. Teve um dia que eu fiquei conversando com o Samuel, com outro irmão aqui, e eu fiquei pensando na situação da igreja atual, dessa igreja dos nossos dias, todas as suas denominações, todas elas, o nível de mundanismo, o nível de carnalidade, o nível de gente vazia, oca na igreja, desinteressada. A gente não vem para a igreja por qualquer coisa. Eu fico pensando no nível de conforto que Deus nos deu. Hoje temos carro para andar para lá e para cá. Se não temos carro, chamamos Uber. Se não chama Uber, pega trem, pega metrô, pega ônibus. Não temos dificuldade para nos locomover. Veja alguns anos atrás, da nossa realidade, como era difícil comprar um refrigerante. Às vezes a família era tão pobre que o refrigerante era só final de semana. Fazia um furinho na tampinha, um canudinho para demorar para acabar, porque não era sempre. Comprar chocolate, comprar roupa, andar em shopping, comer em shopping, pouquíssimas pessoas podiam fazer isso. Ter carro, ter um Fusca, ter um Corcel 2, ter um Chevette,
ter um Passat. Era só para alguns, irmãos. Quando meu pai apareceu em casa com uma Variante 2, aquela grandona. Ei, pai, tá rico agora, hein? O carro já era velho, 15 anos de uso. O nível de conforto melhorou para nós. Compramos roupas em lugares bons. Comemos comidas boas. A gente ganha dinheiro, a gente dá um jeito para ganhar dinheiro hoje em dia. Só não trabalha hoje quem não quiser. Mas esse nível de conforto, de ver culto na internet, de facilidades, ter mais de um carro, nos atrapalhou. Nos embaraçou. E hoje estamos com pouca sede, pouca fome de sermos cheios do Espírito. Para sair para fazer uma visita é uma luta para arrumar alguém. O nível de conforto melhorou e a nossa vida espiritual piorou bastante. No mundo todo, em todas as denominações. Quando eu morei nos Estados Unidos, o nível de conforto era outro ainda, muito melhor. Pensa melhor nisso. Esse Black Friday que tem aqui é uma das promoções americanas. Tem inúmeras lá. Camiseta boa de $1. Tênis bom, $10, $15. Você compra tênis até não querer mais. Quem não quer só não trabalha quem não quer. Sai, vai limpar uma casa, ganha dinheiro, dólar que entra e toda hora tem dinheiro no bolso. Mas o nível da igreja é paupérrimo, né, Cida? É paupérrimo, é uma luta para fazer um culto. A presença de Deus é opaca, é quase que inexistente. Com tamanho luxo e tamanho recurso ao nosso favor. Perdemos a sede, a fome. E como é que Deus vai resolver isso? Não depende de nós. Não parte de nós esse enchimento. Tem que ser um fogo que desce de cima para baixo. Tem que ser um poder que incendeia de cima para baixo. Deus sabia que aquela igreja de Atos, eles continuariam, um ia pescar, outro ia não sei para onde, outro ia cuidar da sua família. Mas Deus tinha um propósito. Salvar almas, libertar almas, ganhar almas. Porque o reino está vindo. E o propósito do reino não acabou, não murchou. Deus precisa tirar gente do mundo. Deus precisa resgatar vidas. Deus precisa enviar missionários. Ninguém mais quer ser missionário. Ninguém mais quer ir às nações anunciar o evangelho. Então, irmão, eu quero falar uma coisa aqui que é profético também. É profético porque foi para eles, vai ser para nós. Como o enchimento varreu, o enchimento esparreu a igreja e levou eles de dentro das suas quatro paredes para ir anunciar o evangelho. Vai acontecer com a gente, mas concomitantemente, ao mesmo tempo, virá a perseguição. Essa vida molenga, essa vida fraca de uma espiritualidade vazia vai sumir da igreja. Quem é de Deus vai ficar. Quem é de Deus vai perseverar. Mas aqueles que não são, ou estão levando uma vida vazia, fria, não vão continuar, não vão resistir à perseguição que vai vir aí. Essa igreja aqui foi alvo de perseguição dos judeus, perseguição dos falsos irmãos, perseguição de Roma. Os grandes reis de Roma, os líderes, generais, é que perseguiam a igreja, prendiam os crentes, prendiam os apóstolos, colocavam em cárceres, matavam eles.
Então uma igreja cheia do Espírito de Deus, ela fará uma grande obra, mas sofrerá grande perseguição. O Brasil ainda não sabe o que é perseguição. E muitos países não sabem. Eu, Nilo, não sei o que é uma dura perseguição por causa do Evangelho. Quando o anticristo se levantar na terra, que ele vai se levantar, o principal alvo dele será a igreja e os judeus. Essa balela furada de que a igreja não vai escapar do governo dele, vamos ser tomados de repente e ficaremos livres da mão do anticristo. Conversa fiada, e estaremos aqui. A Bíblia diz que nós sairemos aqui na ressurreição do último dia. Último dia. A igreja passará por todas as fases que a história vai escrever. E só escaparemos no último dia. Essa igreja dessa época precisará estar abrasada da presença do Espírito de Deus, senão não suportará. O conforto hoje tem nos tirado o desejo às vezes de buscar a Deus. Não de todos, não estou generalizando. Essa igreja aqui perseverava unânime, vivendo o cumprimento da profecia de Joel. E uma coisa interessante nessa igreja era a ênfase da mensagem da igreja. A ênfase da mensagem. Você vai ver em alguns textos. Atos 2:36. Um texto conhecidíssimo nosso. Atos 2:36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 3:16. E pela fé no seu nome, Atos 3:16, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos, esta perfeita saúde. Atos 4:12, outro texto muito conhecido da gente aqui. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E Atos 5, versículo 31. Deus com sua destra o elevou, Jesus no caso, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. A mensagem da igreja no seu início era cristocêntrica. Não havia espaço para ficar falando de eventos de igreja. Não havia espaço ali para ficar falando, eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou presbiteriano, eu sou seguidor do pastor Silano, Cicrano e Fulano. Eu sou seguidor nas redes sociais daquele cantor, daquele pregador. A mensagem era Cristo, Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos. A mensagem era de Deus, era a palavra de Deus. Era Deus na veia, era Deus na cabeça, era Deus levantando, sentando, era Cristo o tempo todo. Nós estamos aqui na terra para falar de Jesus, para cantar de Jesus, para anunciar que Jesus é Senhor, é Salvador, Ele é o Todo-Poderoso, é aquele que é, que era, que há de vir. Nós estamos aqui para anunciar Jesus, irmão querido. A nossa mensagem não pode mudar, é cristocêntrica. O nosso louvor tem que ser cristocêntrico. Essa igreja primava por isso. Nós não estamos aqui para ficar falando de homens. Eu não estou aqui nesse púlpito para ficar contando as minhas histórias, ficar contando os meus testemunhos. Irmãos queridos, às vezes nós vamos
A gente vem no culto, a gente visita uma outra igreja para ouvir um irmão, a gente recebeu um convite, a gente vai lá, às vezes nem só para falar, a gente vai para ouvir também. E às vezes, irmão, tem cada testemunho que são testemunhos. Então, há 40 minutos falando de si mesmo. 40 minutos falando de dinheiro. 50 minutos falando do diabo. Nós não estamos aqui para falar de dinheiro, nem de placa de igreja. Não estamos aqui para exaltar homem nenhum. Não estamos aqui para ficar exaltando o poder do diabo, que ele se lasque, irmão querido. Não estamos aqui para falar dele, estamos aqui para falar de Jesus. Jesus foi quem te salvou. Jesus foi quem ressuscitou dos mortos. Jesus é quem é o teu Senhor. Nós não queremos saber de nada, a não ser Jesus crucificado e ressurreto dentre os mortos. Entrar numa igreja para ficar ouvindo que Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa, vai te dar roupa nova, vai te dar viagens pelo exterior, tudo isso é muito bom. Mas se você não tiver isso, se Deus não te der nada disso, você tem o mais importante, que é Jesus. Essa igreja do livro de Atos, são tantos textos que não dá tempo. Essa igreja do livro de Atos, ela tinha também uma ênfase na sua mensagem, que era pregar fé, arrependimento, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Era uma ênfase deles. Atos 2:38, uma mensagem inicial, lá no começo. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 3:19, olha só. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. A ênfase da mensagem: fé, arrependimento e batismo. Irmão, não tem como a gente fugir dessa mensagem. Não tem como, Juliana. Não tem como. As pessoas querem sair da igreja e continuar a viver a mesma vida. As pessoas hoje são membros de igreja, têm carteirinhas de membro de igreja, carteirinha de pastor. Eu conto um caso às vezes aqui, que na igreja na Alemanha, os pastores são contratados pelo Estado, em algumas igrejas. E lá ele carrega uma carteirinha como funcionário do governo. E aí saiu um anúncio numa igreja luterana lá, numa cidade alemã. Contratamos pastor para ser pastor de igreja tal, na cidade tal, vai ganhar tanto de salário, um salário ótimo, mas tem uma observação em letras pequenas: precisa ser crente. Então, estamos nas mãos às vezes de pessoas que não são crentes. Sobe nos nossos púlpitos cantores e pastores que não são crentes, que não passaram pelo arrependimento, que continuam vivendo a mesma vida, que entraram na igreja e continuam vivendo a vida velha. Não passam pelo crivo.
que eles passavam aqui. Aqui era difícil achar um todo torto errado. Tinha um crivo. O Espírito Santo era o principal nesse crivo. Aparta isso aqui para a obra. Chama isso aqui para a obra. A pessoa não se arrependeu. Continuou vivendo a velha vida. E aí então a gente fica pensando como que a igreja chegou nesse nível de hoje que a gente vê. Os crentes brigando nas redes sociais, crentes se xingando nas redes sociais, pastor processando, uma igreja processando outra igreja. E Paulo fala nas suas epístolas, já é vergonha para vós haver demanda desse tipo, que um irmão leve a outro irmão junto de um juízo humano, mundano. Eu processando meu irmão, não tenho coragem, nem habilidade, nem vida espiritual para chegar diante do meu irmão e resolver uma demanda com ele. Tenho que ir num juiz e processar ele. O nível de carnalidade, o vazio espiritual da igreja está tão grande, irmão querido, que a igreja está cantando um monte de coisa errada, cantando heresia nos púlpitos, ouvindo pregações heréticas no púlpito, e estão dando glória a Deus. Dá glória a Deus aí por uma mensagem herética, sem arrependimento, sem fé, sem vida nenhuma no altar. Deus vai ter que sacudir essa igreja. Por isso que a obra vai vir de cima, viu, pastor Disseu? Vai ser um avivamento de cima para baixo mesmo. Vai ser avivamento de homem, não. Não queremos mais avivamento de homens. Não queremos mais movimento de homens na igreja. Já estamos fartos. Queremos Deus. Queremos Deus, Senhor. Venha viva a tua noiva, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora venha viva a tua noiva, Senhor. Nós não conseguimos, Senhor, por nossas forças. O tempo está chegando. Os dias estão se abreviando. Os sinais estão se cumprindo. E o noivo vai incendiar a tua noiva. Vai, irmãos, ele vai incendiar. Com o fogo santo, com o poder dele. Para deixar a noiva alinhada para aquilo que ele quer fazer. E tirar toda esse monte de coisa que entrou na igreja. Com todo respeito, irmão, muita coisa que tem na igreja hoje é puro modismo. Não acrescenta nada. Igreja de parede preta, parede vermelha, parede laranja, sabe? É um monte de coisa, irmão querido, que não avivou a igreja. O único que poderá, sem invencionices, avivar a igreja se chama Senhor Jesus Cristo, dono e cabeça da igreja. Essa igreja aqui é uma coisa interessante, olhando a vida dessa igreja. Você vê em Atos 2, verso 43 em diante. Atos 2. Atos 2, 43 em diante. Em cada alma, cada crente da igreja, cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Sabe uma coisa que eu vejo interessante numa igreja cheia do Espírito de Deus? Que eu vejo nesse texto? Temor e simplicidade.
Aqui não está falando de ser rico ou ser pobre. Tinha ricos, havia ricos na igreja. Mas o Espírito Santo constrangeu ele de tal maneira que a simplicidade passou a fazer parte da vida deles. Irmão, é tanto crente fresco hoje em dia, cheio de frescura, que eu não como isso, eu não visto isso, eu não vou entrar nessa igreja de pobre, eu não ando nesse carro, eu não trabalho nesse emprego, eu não vou vestir essa roupa. Vai na casa das pessoas simples e deixa as pessoas constrangidas, passando a mão, vê se tem poeira. Gente fresca, cheia de manias, não me toques, mimizentos, crentes mimizentos, chatos, malas sem alça. Uma igreja simples, não se importava de sentar no chão. Ou, domingo que vem eu vou numa igreja lá no Cipó. E a igreja, irmão, é tudo uma parede pintada de cada cor. Cadeiras que você vê, cadeiras muito simples. Até você vê o pastor totalmente simples. Uma pessoa que você vê que não tem dinheiro para tratar os dentes. Eu não vou nessas igrejas. Eu não prego nessas igrejas. Pregadores malas sem alça, que só pregam por bons cachês. Vai ter dura repreensão da parte de Deus. Cantores que só cantam por altos cachês. Quando Jesus vier abrasar a igreja, irmão querido, vai ficar muita mula pro lado de fora. Os bodes vão saltar que nem cabrito. Porque o fogo vai pegar a igreja e só vai incendiar as ovelhas dele. Chegou o tempo de nós mostrarmos uma simplicidade, irmão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela é simples, acessível. Ele abraça qualquer pessoa. Ele entra em qualquer ambiente. Porque o que importa ali para ele é falar de Jesus. É estar junto com seus irmãos. E os nossos irmãos têm irmãos ricos, irmãos pobres, irmãos que não têm às vezes nada dentro da sua casa, mas ele tem a alegria de Jesus. Em cada alma havia temor. Uma coisa que saiu da vida de muitas pessoas. Falamos palavrão. A gente pega uns crentes falando palavrão às vezes. Falando mal dos outros. Fofocando. Pegamos crentes com a cara nas novelas. Enfurnado nas novelas. Enfurnado em um monte de coisa suja. O que está acontecendo com o nosso temor, irmão? Chegou a hora de a gente mudar. Vai ter que mudar o nosso ritmo, irmão. Você já percebeu o texto da ceia? A gente passa desapercebido daquele texto. Já percebeu? Eu quero ler com vocês. Sempre no texto da ceia eu presto atenção nessa parte. Mas é uma parte que a gente sai correndo dali. A gente não fala não. 1 Coríntios capítulo 11. É bem interessante isso aqui. 1 Coríntios capítulo 11. Verso 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, por causa dessa falta do exame, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que morreram já. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Uma palavra falada para a igreja.
para não sermos condenados com o mundo. Condenação para pessoas de igreja. Como é isso, pastor? Eu sou na igreja aqui há 30 anos. Eu sou batizado há 40 anos. Como que o senhor fala um negócio desse? Ah, perdeu o temor. Perdeu o temor. Fala mal de pastor. Critica a igreja. Critica tudo na igreja. Fala naturalmente agora. Virou uma coisa natural de você falar. Perdeu o temor. Não tem feito um exame da própria vida. E é o que acontece? Às vezes morre, a gente faz até o seu funeral. A gente vai lá como igreja e faz o seu funeral. E declaramos palavras, está nos braços do Senhor. Está nos braços do Senhor, esse servo do Senhor. Mas só Deus sabe se eu ou você somos servos do Senhor mesmo. Para não sermos condenados com o mundo, passamos a viver uma vida desregrada, sem freios, fazendo um monte de absurdo por aí, escondido de todos. E sem discernimento, no dia do seu funeral, a gente coloca você lá nos braços do Pai. E infelizmente você está no braço do capeta. Está no braço do cão. É muito difícil a gente vir aqui na frente e falar verdades tais como essas. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, porque a responsabilidade é grande. A responsabilidade nossa é muito grande, irmão querido. Tenhamos mais temor. Não dá mais tempo de continuar. Semana que vem eu continuo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Graça e paz. Vamos agora aos nossos avisos.